vamos ver aqui o que diz Êxodo, tá? Depois aqui eu conserto. Êxodo capítulo 32, versículos 25 ao 28. Diz assim: Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele, declararam-lhe também: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e dizime, elimine, o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho. Fizeram os levitas, que eram os homens de Deus, conforme Moisés ordenou. E naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo de Deus. Está em Êxodo capítulo 32, versículo 25 a 28. Quando você vai para o contexto da história, quando você vai para o contexto disso daqui, você percebe categoricamente que não existe a palavra misericórdia na boca desse Deus. Ela só existe como um disfarce. É a mesma coisa de político falso, sabe? Que quer tapar a boca das pessoas com alguma coisa, mas o que na realidade as malandragens estão por trás. O Deus bíblico é um grande de um malandro, é essa a realidade. É um grande de um perverso. Então não existe esse negócio aí de misericórdia. Porque aqui, no contexto, o povo estava adorando outros deuses, estava buscando outra divindade. Mas lembre-se, eles buscaram outra divindade porque o próprio Deus não responde. Se Deus não responde, eles vão buscar para o outro lado. Então Moisés ficou puto da vida e falou: quem é comigo fica do lado de cá. Quem é contra o outro fica do lado de lá. Aí Moisés deu ordem para os homens de Deus dizimar as pessoas porque não quis ficar do lado dele. Então você vê uma intolerância religiosa no contexto, você vê uma mentira, porque a Bíblia é cheia de mentiras, então você tem intolerância, mentira da parte da Bíblia, e você tem aqui também uma perseguição contra outras pessoas, a outros credos, a outras religiões. Por quê? Porque esse povo foi buscar outra religião. Então, a regra era somente o abreusada. A hebreusada é que tinha que mandar no pedaço. É como na Inquisição da Igreja Católica. E se você parar para prestar atenção, a Inquisição hebreia, eu tenho que falar assim, por causa de algumas restrições do YouTube, tá? A Inquisição hebreia está dentro da Bíblia. Isso é uma Inquisição. Isso é impor uma regra, Isso é ditado. Não, tem que ser assim. Se você não obedecer da forma em que Deus quer, então você será dizimado. Aí o que acontece? O misericordioso Deus, que mandou um Deus para cada nação, olha que sacanagem. Tá aqui, ó. Tá aqui, gente. Tá aqui, ó. A prova está aqui, ó. Aí, ó, para você. Bom, olha aí. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada povo as suas terras, ele marcou as fronteiras das nações, dando a cada uma o seu próprio Deus. Então ele fica brabo, totalmente desequilibrado, porque esse Deus tem um pensamento e as características de um ser desequilibrado, e agora ele usa de intolerância. O líder religioso Moisés usou de intolerância, assassinato. Ele induziu as pessoas, a cometer o delito. Olha o que acontece quando as pessoas não param para pensar. O povo que estava do lado de Moisés, que estava do lado do criminoso Moisés, não parou para analisar que havia pessoas ali, simplesmente que tinha dúvidas desse Deus, que tinha dúvida da existência desse Deus. Por quê? Porque simplesmente ele não consegue resolver o problema de ninguém. Ele não atende a oração de ninguém. Se essas pessoas estavam contra Moisés, porque elas tinham um motivo. E o motivo era grande. Então você tem ali um controle mental, uma lavagem cerebral, e fez-se o quê? Uma patotinha do lado de Moisés. Ficou aquela patotinha, aquela coisa absurda, religiosa, e Moisés controlando o povo, enganando as pessoas, porque Moisés tinha uma língua inteligente, o cara era fodástico. O cara ajudou nas construções das pirâmides do Egito. O cara era sábio. Então ele conseguiu, persuadir as pessoas, conseguiu a quantidade de gente. E de uma hora para outra, Moisés quebra o pau e fala: olha, sabe o que vocês vão fazer? Pessoal, vocês que estão do meu lado,
Vocês estão do meu lado? Estamos. Vocês estão do lado aqui da nossa patota? Estamos. Então vamos fazer o seguinte, vocês vão pegar a espada, vocês vão passar no arraial quando esse pessoal estiver dormindo. E eu estou de saco cheio desse pessoal. Eu quero que vocês dizimem todos ali, rapidamente. Eu não quero ver nenhum aqui. Porque eu sou o único que tenho que aparecer. É exatamente isso o que Moisés fez. Hoje, nos dias atuais, nós temos a turma do cancelamento, né, em todas as áreas. Então vamos lá. Voltando aqui. Então, vocês percebem logo de cara, tá? Então a gente precisa entender o texto e o contexto para a gente não falar besteira. Fazer o cristão entender. Então o que é que aconteceu? Vou voltar ali. Então eu quero te mostrar aonde que está a misericórdia de Deus aqui. Aonde que está a tolerância religiosa de Deus? Não tem tolerância. Não houve tolerância. Sabe? Não houve. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado um motivo de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé, à entrada do acampamento, e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhe também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha lá, tá vendo? Pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda, e dizime o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 entre os povos, entre o povo. Levíticos capítulo 26, versículo 1 ao 33. Não façam ídolos, nem imagem, nem colunas sagradas para vocês. Não coloque nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guarde os meus sábados e reverencie o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos, eu os colocarei em prática. Eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Como Deus é mentiroso. Como Deus é patife, um ser insignificante. Diversas promessas desse Deus, e ele não cumpre absolutamente nada. Nunca cumpriu nada. Nem para o povo que estava com Abraão. Nem para o povo que estava com Abraão. E lembre-se que aqui ele não usa de misericórdia com ninguém. E para ele usar da suposta misericórdia, você tem que seguir do jeito que ele quer. Você não tem escolha. Você não tem nenhum tipo de opção. Vamos continuar aqui, ó. E a debulha prosseguirá até a colheita das uvas. E a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos. E verão em segurança na terra de vocês. Vocês vão viver. Olha que mentira. O povo desse Deus nunca ficou em segurança nenhuma. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Olha que mentira. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela terra de vocês. Não? Precisa citar o Holocausto? Preciso citar para vocês algumas vezes em que Babilônia também desceu o sarrafo neles? Em várias e várias vezes o povo de Deus sofreu pra caramba. Que tipo de misericórdia e de promessa é essa? Estabelecerei paz na terra? Aonde que a terra tem paz? Desde quando a terra teve paz? A partir do momento em que Deus lançou Satanás na terra, a terra já perdeu a paz. Não existe paz. Paz, essa palavra é ilusória. Não existe paz. E vocês se deleitarão na paz? Olha que mentira. E ninguém os amedrontará. Será que ninguém nunca amedrontou? E será que eu preciso citar para vocês todos os conflitos e guerras dos juízes? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, Ruth, Esther, Neemias. Será que eu preciso citar a guerra de Neemias para vocês e todos os outros conflitos que Deus tinha prometido para o povo? Farei desaparecer da terra os animais selvagens. Você está prestando atenção como a Bíblia é uma mentira? Farei desaparecer da terra os animais selvagens. Então, de onde que veio o jacaré? De onde que veio o leão? De onde que veio a onça? O tigre? Hipopótamo?
e todos os animais selvagens, porque Deus falou que ia fazer desaparecer. E aí? Se ele falou que ia desaparecer, poxa vida, infelizmente, Deus mentiu para você e para o povo dele. E a espada não passará pela terra de vocês. Será que eu preciso mostrar para vocês que é cristão como é que está a situação de Israel? Ou se eu puxar toda a história de Israel e os conflitos com os palestinos, bombardeio, todo tipo de conflito, mas Deus falou que a espada não passará pela terra de vocês? A destruição do primeiro templo, a destruição do segundo templo, a invasão de Jerusalém, a derrubada do Domo da Rocha, que eles querem derrubar, o conflito por causa do Domo da... Bom, se eu citar para vocês, a lista é enorme. E tudo isso para mostrar para você que é cristão, para o teu próprio bem, que você infelizmente vive num mundo ilusório. E olha que eu estou mostrando para você o contexto de Levíticos capítulo 26. E aí, qual que é a tua explicação para isso? Qual que é a tua resposta para isso?